Oi, moço! Eu sou a Juliana e esse aqui é o Zona C. Acredito que se você está por dentro dos lançamentos dos animes dessa temporada, com certeza sabe do hype que tá rolando em cima de Uzumaki, que é o anime adaptação do mangá de mesmo nome do Junji Ito. Acontece que já existem diversos anos que estão tentando fazer adaptações das obras de Junji Ito. Nós temos não só animes que estão fazendo essas adaptações, como também nós temos filmes. Um exemplo disso é Tomie. Tomie existem inúmeras quantidades assim de filme de adaptação, que inclusive é uma coisa que está na minha lista para poder assistir todos os filmes da Tomie, só que é sério, é muito filme que tem. Então, vai demorar um bocadinho pra eu trazer isso por aqui. Falando em adaptações, né? A gente teve recentemente, saindo pela Netflix, o Junji Ito Histórias Macabras do Japão, saiu em 2023, né? Foi no ano passado, que foi meio que um certo fracasso, vamos dizer assim. Tá aqui, cadê o... de 2023? Tá certo, 2023, saiu no início do ano passado, né? E não foi bem recebido. A adaptação ficou um tanto esquisita de algumas histórias ali. Falo isso porque eu leio Junji Ito, eu não li, obviamente, todas as histórias dele, mas eu leio bastante coisa dele, já li bastante coisa dele. E das histórias que eu tinha lido, que eu assisti ali na adaptação, tivemos bastante coisa esquisita, que foi adaptada de uma maneira esquisita. E assim, querendo ou não, o Junji Ito, ele tem uma linguagem muito única no mangá. Então, tem que tomar um certo cuidado para transparecer isso pro anime, porque nem sempre a sensação que é passada ali no mangá, eles conseguem passar pro anime, sabe? Só que além dessa de 2023, a gente tem uma que foi lançada em 1998, não. Em 2018, ah, louca, 1998 não. Em 2018, que é o Jiu-Jitsu Collection. Eu não lembro se eu assisti esse, na verdade, sendo 100% sincera. Ele está na Crunchyroll, aparentemente. Eu vou até pesquisar, vou atrás para saber, porque eu não lembro de ter assistido. Porém, levando-se em consideração que nós não temos muitas pessoas falando a respeito, acredito também que não foi lá a melhor das adaptações feitas aí de uma obra de Junji Ito. E agora nós chegamos em 2024 com a adaptação de Uzumaki. A adaptação já está sendo falada há muito tempo, já foi anunciada há bastante tempo também, desde que ela foi anunciada e deve ter uns 3 anos, eu acho, se bobear até mais. É porque eu realmente não lembro quando que foi anunciada a adaptação de Uzumaki. E desde que ela foi anunciada, as pessoas sempre criaram um hype muito grande. Porque a história em si, ela é muito emblemática. É uma história muito... Ela pega muito, ela é muito bem escrita, o visual dela é muito interessante. E, enfim, o Uzumaki do Junji Ito é aclamadíssimo. Então, sempre houve essa coisa de tipo, nossa, eu quero muito assistir essa animação e ao mesmo tempo fica aquela coisa, será que isso vai ser bom? Será que vão conseguir adaptar a história do jeito que ela merece ser adaptada? E vamos lá. Caso você não viva debaixo de uma pedra, sacanagem, mas caso você não tenha lido o Uzumaki, só ouve falar da história, ou tem até um certo receio de ler histórias de terror e tava esperando sair o anime para poder assistir, vamos falar um pouquinho do que é essa história. Uzumaki, nós temos uma cidadezinha chamada Kurozucho, que é uma cidade que as pessoas estão começando a ser perturbadas por espirais. Começou a aparecer umas espirais ali na cidade, as pessoas estão vendo, só que essas espirais, elas estão deixando as pessoas meio desconfortáveis e também um tanto, sabe, elas estão sendo influenciadas por essas espirais. E ao longo do tempo, essa situação vai se agravando. Nós temos os moradores dessa cidade ficando cada vez mais influenciados por essas espirais. E é muito interessante como que a gente vê algo tão simples tomando conta daquilo ali, né? Isso é uma coisa muito interessante, até do Jiu-Jitsu. Ele pega
coisas simples, situações simples, e acaba transformando em histórias um tanto pesadas e coisas do tipo. Então, aqui em Uzumaki, tudo gira em torno de espirais. Vale ressaltar aqui que uma das inspirações do Junji Ito é justamente Lovecraft, H.P. Lovecraft. O Lovecraft, ele foi reconhecido por conta do horror cósmico. Então, acaba que a gente tem uma pegada de horror cósmico nas obras do Junji Ito, que são um horror que não necessariamente ele é uma coisa que é proveniente de espíritos e tudo mais. Ele puxa um pouco mais, talvez, para a psique humana, é um horror mais psicológico, então é muito interessante levar isso em consideração. Uma coisa muito importante de ser falada a respeito da história de Uzumaki, caso você não conheça e esteja aqui para entender o que é Uzumaki, é importante falar que tem muito body horror, que inclusive é uma coisa que Junji Ito acaba utilizando bastante em suas obras. Então, Uzumaki tem muito body horror. O horror de Uzumaki tá no body horror praticamente. Não só no body horror, também como na parte psicológica. Mas saiba que você vai ver muita coisa esquisita aqui. E leve em consideração que estamos falando de espirais. E coloque espirais em tudo. Todas as possibilidades possíveis e imagináveis para você colocar uma espiral, o Junji Ito fez e possivelmente fez mais ainda do que você imaginou. Uzumaki está sendo produzida pela Adult Swim, que é uma empresa americana, e também pela Production IG, que é responsável por Ghost in the Shell, Shingeki no Kyojin, Kuroko no Basket e Psycho Pass. Tem apenas uns nomes muito fraquinhos na bagagem, vamos dizer assim. Agora vamos lá. Vamos falar a respeito do anime que está sendo lançado. É bom levar em consideração que Uzumaki foi lançado em 3 volumes, então é uma história que já foi serializada, né? Já é uma história longa, então eles vão fazer um anime inteiro, então vão ser alguns episódios aí que vão serializar Uzumaki. Saindo diretamente na Max, então ele acaba sendo um OVA, né? Original Video Animation. Ele teve o primeiro episódio saindo aí no dia 28 de setembro. Aqui nesse primeiro episódio a gente tem só o iniciozinho, né, da história. Então logo aqui no início a gente tem a Kirie e o Shuichi, eles são namorados. E o Shuichi, ele tá um tanto preocupado com as coisas que estão acontecendo na cidade, porque ele tá começando a ver uns espirais. E isso é uma coisa que tá começando a intrigar ele, não só por ele estar vendo essas coisas, mas por conta do pai dele, que tá aficionado. O pai dele coleciona coisas em espirais. Ele só fala em espiral. Ele quer que tudo na frente dele tenha espiral. Se não tiver espiral, ele dá um jeito de transformar aquilo em espiral. Então, tudo pro pai dele é espiral. Então, ele tá ficando extremamente preocupado com as coisas que estão acontecendo, né? Porque ele não sabe até para onde que vai acontecer aquilo ali, sabe? Até onde vai. A história sendo dita desse primeiro episódio, vamos falar na maior preocupação de todas que estava rolando com o Uzumaki, a sua animação. Aqui, eles respeitaram 100% o estilo do Junji Ito. Eles praticamente transformaram as páginas do mangá, eles animaram as páginas do mangá, vamos dizer assim. Até o estilo de animação é um tanto diferenciado. Ele parece... não é cel shading, né? Eu não sei qual é o estilo de animação que usaram aqui, mas parece até um pouco com uma movimentação meio que de videogame, assim, sabe? Então, eles trouxeram isso, eles respeitaram o preto e branco, inclusive o próprio sombreamento que a gente encontra nas páginas de Uzumaki foi respeitado nessa animação também, nessa adaptação. Porque o que acontece? Quando você está lendo Uzumaki, você percebe que o Junji Ito, ele não trabalha 100% no desenho, ele trabalha em partes específicas. Então, quando ele quer que você preste mais atenção ou que você se assuste um pouco com uma certa coisa que está acontecendo ali, ele vai detalhar mais aquela cena. Tem uma cena que é icônica
né, que já aparece nesse primeiro episódio aqui, que é o da garota com a espiral na cara. Isso é icônico, todo mundo conhece essa cena e ela é extremamente detalhada. Isso tanto no mangá quanto na animação. Eles respeitaram muito isso. Então é literalmente como se a gente tivesse, sabe o Profeta Diário de Harry Potter, que as fotos se mexem? É quase isso que tá rolando aqui na animação de Uzumaki. Eu, particularmente, gostaria que fosse uma animação um pouco mais 2D mesmo, sabe? Porque ela me parece que tá muito digitalizada, mas eu entendo também que talvez o estilo de desenho do Jiu-Jitsu, para eles deixarem o mais fiel possível, eles tenham se apegado no digital, sabe? Talvez por conta dessa fidelização que eles queriam ter. Mas eu particularmente prefiro uma movimentação mais do 2D mesmo, e aqui eu senti que tá muito no digital. Mas é o que eu falei, visualmente falando, está muito fiel. Eu acho que por conta desse tanto de adaptação que a gente teve ao longo dos anos das obras de Junji Ito, a gente tem aí os estúdios com um pouco de medo na hora de adaptar essas obras, sabe? Porque nós tivemos tantas coisas acontecendo e que as pessoas não costumam aceitar tanto, mas é justamente por conta do desenho do Junji Ito que acaba passando uma sensação muito forte quando a gente está lendo. É meio que eu não sei. Quando você lê algo, você tem uma sensação diferente de quando você está assistindo. Às vezes, quando as coisas são muito visuais, elas perdem um pouco o impacto. Mesmo a gente falando de um mangá, porque o mangá é visual, quando a gente tem que imaginar certas cenas para poder complementar os quadros, é aquilo ali que mexe um tanto com a sua cabeça, sabe? Porque ali, de um quadro para o outro, acontecem diversas coisas, mas não necessariamente o Junji Ito desenhou aquilo ali. Então eu acho que daí vem um pouco da magia do mangá dele também. E quando é transportado para um anime que tá tudo completo, às vezes o que estava na nossa cabeça pode ser um tanto frustrado, porque alguém imaginou aquilo ali para você e jogou na tela. Aqui eu achei muito interessante que nada saiu do rumo. Talvez, assim, para algumas pessoas isso pode ser extremamente bom, afinal eles estão sendo extremamente fiéis, né, para nessa adaptação, mas para outras pessoas isso pode talvez ser um pouco engessado, porque tá muito igual ao mangá, mas tipo, muito igual. Então, assim, possivelmente essa animação de Uzumaki vai dividir um tanto opiniões. Eu, particularmente, gostei muito desse primeiro episódio. Eu acho que foi adaptada uma boa porção da história, porque pegou bem a introdução, mostrou direitinho a Kirie, mostrou direitinho o Shuichi, é porque Shuichi é meio difícil de falar o nome dele, mostrou a preocupação dele e mostrou o início, mostrou não como que começou, porque nem no mangá a gente sabe literalmente como que começou, mas mostra o início do problema. E o jeito que concluiu o primeiro episódio também, meio que concluiu como se fosse um primeiro capítulo mesmo. Então eu acho que foi bem redondinho esse primeiro episódio. E eu acho que ele tem bastante potencial de finalmente ser uma boa adaptação em anime de uma história do Junji Ito. Como eu falei anteriormente, a gente tem alguns filmes aí de adaptação de Junji Ito. Eu cheguei a assistir um dos Tomie. Achei legal quando eu assisti, mas mais uma vez, esse negócio da gente ver aquilo ali sendo imaginado por você, talvez pode frustrar algumas pessoas. Por enquanto, pra mim, essa é uma das melhores adaptações de algo do Junji Ito que eu vi. Eu já assisti alguns outros filmes, como eu falei, inclusive no meu canal do YouTube tem outros 2 filmes que eu já assisti que foram inspirados em mangás do Junji Ito. Se você estiver ouvindo pelo Spotify,
eu vou deixar os links na descrição. E se você estiver assistindo aqui no YouTube, vou deixar nos cards para você conseguir acessar. Eles são Gyo e Nagai Yume. Então, são duas obras aí. O Gyo é uma animação e o Nagai Yume é um filme mesmo, um filme live action. Então, temos outras obras aqui. São muito boas essas duas, mas eu acredito que o Uzumaki, em termos de anime, conseguiu aí atingir um ponto muito superior do que eu esperava, né? Mas, assim, pode ser que o muito superior que eu esperava se deva também ao fato de que eu estava com uma expectativa muito baixa. Não expectativa baixa, mas eu não estava super empolgada, super, ai, porque isso daqui vai ser maravilhoso. Eu não tava nessa, sabe? Eu tava com os meus pés atrás, eu não tava só com um pé atrás, eu tava com os dois pés atrás. Então, possivelmente, por conta de eu estar desse jeito, eu acabei meio que sendo surpreendida pelo que eu assisti nesse primeiro episódio. Então, é sempre bom quando a gente vai assistir alguma adaptação de algum anime, de algum mangá ou de alguma obra que a gente tenha lido, é sempre bom botar as expectativas lá embaixo para, na melhor das hipóteses, nós sermos surpreendidos quando formos assistir. Porque isso é uma coisa muito complicada, né? De traduzir algo escrito para a tela, porque nem sempre as mídias são iguais, né? Nem sempre não. As mídias são totalmente diferentes. O que funciona no papel não necessariamente vai funcionar na tela. Então, é muito importante a gente levar em conta esse tipo de coisa também. Então, assim, na minha opinião, para esse primeiro episódio, eu espero muito que o Production ID continue aí com esse tipo de animação. Eu não sei até que ponto a Adult Swim está envolvida na animação junto. Eu não sei como que tá sendo essa divisão. Enfim, não faço a mínima ideia. Eu só sei que os dois estão trabalhando juntos e tá tudo saindo pela Max. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e me conta o que você achou aí dessa adaptação desse primeiro episódio de Uzumaki.